não tem nenhum motivo didático, mas é pelo simples fato de que o texto que a gente vai ver é um texto bastante amplo, e eu prefiro que você fique com a sua Bíblia aberta e vá me acompanhando à medida que eu vou expondo com a graça de Deus esse texto que nós vamos ver hoje. Mas adiantando para você, a gente vai ver os capítulos 32 a 34 de Êxodo hoje. Então, Êxodo capítulo 32, a partir do capítulo 32 até o capítulo 34. A primeira mensagem a respeito dos 10 mandamentos, nós vimos que o povo respondeu dizendo que faria tudo que Deus havia ordenado. E nós vimos que eles falaram isso como muitas vezes nós falamos isso, superestimando a capacidade que eles tinham de obedecer, ao mesmo tempo que eles subestimaram a santidade de Deus, ou seja, os padrões e os níveis de exigência do Senhor. Obrigado, Cris. Depois então do Senhor ter firmado a sua aliança lá em Êxodo capítulo 20, os capítulos seguintes, de 21 a 31, vão tratar de mais alguns detalhes a respeito da lei e das instruções quanto ao tabernáculo. O tabernáculo seria o local onde Deus habitaria no meio do povo, no meio do acampamento em que eles estavam. E todos esses detalhes e instruções do capítulo 21 ao 31 acontecem com Moisés diante do Senhor durante 40 dias, é o que o texto nos diz, no alto do monte. Enquanto o povo ficou aonde? Lá na base do monte, esperando. O foco então da narrativa dos versículos capítulos 21 a 31, vai mudar então completamente de Moisés e o Senhor para o que está acontecendo lá embaixo no pé do monte, ou aos pés do monte. O monte não tem pé, mas tudo bem. E todos nós sabemos que esperar é algo difícil. É ou não é, Armando? É algo que a gente sempre exorta os outros a fazer, mas quando chega na nossa vez nós temos dificuldade. Ou só eu sou assim. E aqui no texto que a gente vai ver hoje, nós vamos ler que o povo, com dificuldade para esperar o retorno de Moisés e a instrução vinda do Senhor. Moisés então está tendo um momento maravilhoso com Deus, literalmente ele e Deus. E de repente, isso é interrompido pelo relato do deslize terrível do povo com um bezerro de ouro. Eu quero ler com você então esse texto, que é um texto grande, mas de uma maneira diferente. Uma vez que nós temos 3 capítulos aqui, nós vamos ler os versículos mais importantes e eu vou fazer comentários à medida que eu entender necessário. Mas antes da gente olhar para o texto, a gente precisa pedir orientação de Deus. Porque o texto ele é de tremenda aplicabilidade para as nossas vidas. É um texto muito prático para a nossa realidade pecaminosa. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor novamente e colocar esse tempo nas mãos dele. Gaste um tempo, você ore pela minha vida, ore para que Deus use a minha vida da maneira como Ele deseja. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos abri-la ainda livremente, Deus. E aprender com os erros das pessoas do passado. Para que não caiamos nos mesmos erros, Deus, e vivamos uma vida diferente do que eles viveram em alguns itens, Deus. Nós vamos ver, Pai, que essa realidade do que eles fizeram é muito próximo do que nós fazemos com grande frequência diante do Senhor. E o que nós queremos pedir ao Senhor, Deus, é graça e misericórdia para não cair nessas coisas que eles caíram. Venha ao nosso encontro, Deus, fala diretamente ao nosso coração. O Senhor conhece a realidade de cada um presente aqui, a começar da minha vida, e de como esse texto pode ser aplicado na nossa realidade. Por isso nós pedimos, Deus, vem com poder e fala ao nosso coração. Que saímos daqui diferentes e convencidos, Deus, mais uma vez, de que o pecado não é uma boa alternativa para aquele que se diz teu filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então abra em Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler os versículos e eu vou comentando à medida que eu achar
necessário. Versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu, o que lhe aconteceu. Como eu falei para vocês, Moisés estava 40 dias no monte. Não é pouco tempo. Mas diante da demora, o povo vai agir incentivado pela impaciência. Agora, você e eu sabemos muito claramente que quando você e eu agimos de maneira ou sob a influência da impaciência, o que acontece? O resultado normalmente é pecado. Creio que a rapidez aqui do povo de se voltar para aquilo que eles queriam e abandonar o que Deus havia dito para eles, revela quão raso era o compromisso deles com o Senhor. E como nós corremos o grande risco de pecar quando o nosso compromisso com Deus é raso. Agora, queridos, eu sei que é mais fácil para a gente ter um compromisso com algumas áreas da nossa vida que não são tão difíceis. Não é verdade? Mas o que Deus vai mostrar para a gente aqui é que toda a nossa vida precisa ter um compromisso igual com Deus. O povo então cerca Arão, o texto diz que eles chegaram ao redor de Arão. Agora, por que Arão? Se você olhar lá Êxodo 24:14, você vai ver que quando Moisés, antes de subir ao monte, ele fala: Arão e Hur, vocês são os responsáveis pelo povo. Qualquer pessoa que tenha uma dúvida, venha para Arão e para Hur, e eles vão responder em meu nome. Foi o que o povo fez. O povo chegou para Arão, o povo cercou Arão, e esse povo então pressiona Arão a fazer deuses de verdade, visíveis. Observe aí como o antigo modo de viver dos israelitas ainda estava presente neles. A gente sabe que isso aqui não fazia muito tempo que eles tinham saído do Egito, terra onde eles viviam, e eles conheciam os hábitos idólatras daquela nação. O povo então queria deuses que eles pudessem ver e, consequentemente, adorar. Eles não queriam um Deus invisível. Eles estavam acostumados com um material, e era isso que eles queriam, e foi isso que eles pediram para Arão. Agora, naturalmente, você e eu esperamos de Arão, Adão, né? Quase igual a Adão, de Arão, o mesmo compromisso que Moisés tinha, correto? Não é isso que você esperaria do homem que está no lugar de Moisés? Pois é isso que eu esperava, mas não é o que vai acontecer. Olha comigo os versículos 2 a 6. Respondeu Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aqui os seus deuses, os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Ao invés de conter o povo, então, quem sabe por temor a homens, Arão foi complacente e cedeu ao pedido do povo. Então Arão cede, versículos 2 a 4. Ele anuncia que o ídolo resultante é o Deus de Israel, que fez o povo sair do Egito, versículo 4. E pior ainda, ele anuncia uma festa que se transforma em total decadência. Agora nós precisamos entender que o bezerro era um animal cultuado e adorado por inúmeras nações ao redor de Israel. Mais para frente, Deus vai alertar o povo, dizendo: Canaã adora certos tipos de deuses, não se aproximem do culto deles. Nós sabemos que o Egito cultuava também bezerros, touros. Arão literalmente trouxe os costumes do mundo pagão para dentro do culto ao Senhor.
Nós temos aqui então um ídolo e uma festa, elementos pagãos. Na verdade, o altar ele foi dedicado àquele ídolo, então também é um elemento pagão que Arão teve a coragem de trazer e de anunciar como que sendo para Deus. Nós chamamos essa prática de misturar elementos religiosos de sincretismo. O dicionário vai chamar sincretismo, vai definir sincretismo da seguinte maneira: é a fusão de cultos religiosos ou de elementos culturais diferentes com acomodação entre seus elementos. Ou seja, eles nunca vão ser da maneira que eles normalmente são, porque é preciso uma acomodação para se adequar a outra religião. Então o que Arão tentou aqui, queridos, foi um culto sincrético ao Senhor. Anote aí, isso é tão sério quanto o pecado do próprio povo. E o resultado não poderia ser outro, pecado. Olha comigo os versículos 7 a 9. Então o Senhor disse a Moisés, lembra, Moisés estava no alto do monte com o Senhor: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deus então vai expressar para Moisés a rapidez com que o povo se esqueceu daquilo que havia prometido e que se voltaram para os seus pecados. Após descrever exatamente a Moisés o que o povo havia feito, Deus atesta para a obstinação do povo. Deus faz essa observação: esse povo é obstinado. Eu acho interessante, eu fui pesquisar a palavra obstinado aqui, e ela é a raiz para a palavra que nós vimos essa semana na devocional, em Provérbios 29, versículo 1. O homem que endurece a sua cerviz, ou de pescoço endurecido, lembra que eu escrevi essa semana? É fruto dessa palavra aqui. E o texto de Provérbios 29, 1 diz que essa pessoa vai ser quebrada repentinamente, sem que haja remédio, caso ela não ouça a exortação do Senhor. Nesse episódio aqui do bezerro de ouro, o povo quebrou nada mais, nada menos do que pelo menos 4 dos 10 mandamentos que Deus havia acabado de dar para eles. Israel trocou a glória do Deus vivo pela imagem de um animal. Você lembra comigo que em Êxodo capítulo 19, Deus se manifestou ao povo e o resultado foi o povo todo temendo a Deus. E agora eles se esquecem dessa imagem e eles se voltam para um animal. E eles cultuam esse animal como se ele fosse Deus. Exatamente como as nações pagãs ao redor deles. Tempo, no caso 40 dias, e um coração obstinado, era tudo o que era necessário para que isso acontecesse. Agora olhe comigo os versículos 10 a 14. Deixe-me agora, Deus falando para Moisés, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, Jacó, no caso, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Deus então ameaça juízo ao povo, mas Deus não decreta nada. A gente precisa entender bem essa passagem. Deus ameaçou julgar o povo daquela maneira. Deus não havia dito: eu vou fazer isso. Porque Deus, quando decreta, o que acontece? Aquilo acontece. Deus colocou para Moisés a sua intenção.
Diante disso, Moisés então implora para que Deus não extermine o povo. E eu acho interessante, se você for olhar esse pedido de Moisés, ele é um pedido um tanto quanto humano, um tanto quanto focado nas questões humanas. Que, em primeiro lugar, parece que a preocupação de Moisés se encontra no que as outras nações vão falar a respeito de Deus julgando o pecado. Ele vai falar aqui que o Egito vai falar a respeito do Senhor. E aí, em segundo lugar, ele vai lembrar Deus da aliança que Deus fez com Abraão. Como se Deus precisasse ser lembrado daquilo que ele faz ou fez. Queridos, Deus não se importa com o que vão falar dele. Especialmente com a sua tratativa com o pecado. Não interessa a nação, não interessa a pessoa. Deus está acima de qualquer comentário humano. E ele não se ocupa, não se preocupa com isso. E Deus vai falar que ele é capaz de suscitar a partir de Moisés, que também é descendente de Abraão, um novo povo obediente. Deus fez isso com Abraão a partir de um homem, já tinha uma nação de 2 milhões, ele podia fazer isso novamente com a pessoa de Moisés. Mas o fato é que Deus não exterminou o povo. Versículos 19 e 20. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Diante então da situação que Moisés contempla, a sua imediata reação foi de ira, mas eu entendo que foi uma ira santa. O ato de jogar as tábuas no chão, queridos, você precisa entender isso é muito visual. Ele simboliza justamente o que o povo acabara de fazer. O povo quebrou a aliança com o Senhor. E aquelas tábuas significavam justamente a aliança do Senhor. Então o fato de Moisés quebrar as tábuas era inclusive uma lição visual de que as ações repulsivas daquele povo quebraram a aliança que eles haviam feito com Deus pouco tempo atrás. Deus então estava usando poderosamente o seu líder para punir o povo pelos seus pecados. Versículos 21 a 24. E perguntou a Arão, que lhe fez? Essa é a minha parte favorita desse texto. Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Até aí tudo bem. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha esse versículo. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os a mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Eu fico tentando imaginar a cara de Moisés para Arão. Do tipo, como você tem coragem de ser cara de pau assim e falar isso? Agora, antes da punição severa ao povo, é interessante que vai vir daqui a pouco, Moisés vai confrontar o líder, a pessoa que é responsável pela condução daquele rebanho. E ele ouve de Arão a desculpa mais esfarrapada desse mundo. E chega a ser ridículo o que Arão diz, procurando fugir da responsabilidade que ele tinha como líder interino. Ele primeiro culpa o povo pela sua inclinação e depois ele diz que o animal surgiu do fogo. Agora, olhe Deuteronômio 9, 20. Eu vou ler o texto, mas se você quiser abrir, é interessante você fazer isso. Deuteronômio 9, 20 nos mostra qual foi o sentimento de Deus para com Arão. O texto bíblico diz assim, o Senhor, nessa ocasião, tá? O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Fantástico ver o que Moisés fez pelo seu povo. Mas é impressionante a gente lembrar que Deus, diante dessa situação, o sentimento de Deus é como essa pessoa pode fazer isso contra a minha pessoa. Moisés então convoca aqueles que são pelo Senhor, volta lá para Êxodo,
e todos os levitas se juntam a ele. Naquela noite eles matam 3.000 pessoas. Provavelmente aqueles que não se arrependeram do que haviam feito. Moisés então voltou para o Senhor e suplicou o perdão de Deus ao povo. E eu acho lindo que Moisés vai fazer isso oferecendo a sua própria vida, se isso fosse necessário para que o perdão de Deus chegasse ao povo. Eu creio que nessa situação específica o texto nos diz que Moisés amava aquele povo. Eu acho interessante mais tarde ver que Paulo tem uma atitude semelhante. Ele está disposto a entregar a própria vida para que outras pessoas conheçam o perdão de Deus. E mais tarde você vai ver uma conexão entre Paulo e esse texto de Moisés, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu acho interessante, guarde isso na sua mente. Deus então promete puni-los na hora certa pelos seus pecados e fere o povo com uma praga. O texto simplesmente diz que foi uma praga, não diz quantas mais pessoas morreram, simplesmente diz que Deus feriu aquele povo. E aí Deus vira para Moisés e fala: eu não vou mais acompanhar vocês, eu vou enviar um anjo meu no meu lugar. E o resultado é que o povo chora amargamente, que eu acho que o povo começa a perceber o que eles haviam feito. E aí Deus dá uma ordem para que os israelitas tirassem todos os enfeites e adornos que eles tinham, provavelmente que eles tinham ganho do Egito. Lembra quando eles saíram do Egito, que Deus abençoou eles de tal forma que eles saíram cheios de riqueza? O texto bíblico vai dizer que eles despojaram os egípcios. E o povo obedeceu então imediatamente e nunca mais, a partir desse momento, o povo usou esses itens, adornos e brincos como o Senhor havia mandado. Deus então promete a Moisés, eu estou aqui no capítulo 33, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Mas Deus promete a Moisés então que ele vai com o povo. Mas ele vai fazer isso porque ele se agrada de Moisés e pela intimidade que Moisés tem com ele. Moisés então vai pedir para ver a glória de Deus. E Deus permite que Moisés veja parcialmente, diz o texto bíblico, as costas de Deus. Um vislumbre então da pessoa de Deus. E eu entendo esse momento em que Moisés pede isso e Deus concede isso, como Deus fortalecendo Moisés para que Moisés tivesse então a capacidade de continuar e de que Deus haveria de cumprir aquilo que ele tinha prometido. Então, depois dessa visão vislumbrante, a gente entra no capítulo 34. Pode ir na sua Bíblia, o capítulo 34, e a gente vai continuar. E para mim esse capítulo é um dos mais sensacionais da Bíblia, um dos mais bonitos da Bíblia, porque ele trata de coisas que são essenciais na sua vida e na minha vida. Então, depois que Deus prometeu que continuaria com o povo, chegou o momento de Deus revelar o que aconteceria. Como é que será que Deus iria reagir ao que o povo fez? Qual seria o relacionamento de Deus com o povo depois desse tremendo pecado do povo contra Deus? O que vai acontecer a seguir? Olha o versículo 1 do capítulo 34. Eu diria para você, sublinhe isso na sua Bíblia, esse é um dos versículos mais belos que a gente tem. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedras semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. O primeiro versículo ele vai dar o tom do que vai acontecer ao longo do texto. E esse começo do versículo, de cara, vai mostrar para você e para mim o caráter perdoador de Deus. Nós vimos agora há pouco que Moisés jogando as tábuas e quebrando as tábuas simbolizava o quê? Que o povo havia violado, havia quebrado a aliança com o Senhor. E aí Deus chega para Moisés e fala: me traz 2 pedras novas. A resposta então veio quando o Senhor ordenou que Moisés preparasse outras 2 tábuas de pedra. Porque isso significa que Deus iria repor
as tábuas quebradas. Deus então renovaria a sua aliança com o povo. Está percebendo a grandeza do que está nesse versículo? Deus está dizendo, vocês quebraram a aliança comigo, mas eu tenho a disposição de renovar essa aliança com vocês. Versículos 5 a 7. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de pais até a 3ª e 4ª gerações. Esse final nós vimos numa outra mensagem que diz respeito às consequências dos pecados dos pais atingindo as gerações futuras. Eu acho interessante que antes de Deus fazer qualquer coisa com as tábuas, Deus vai proclamar qual é o seu caráter. Deus proclama os seus atributos. E agora, queridos, olha qual é a reação de Moisés, versículo 8. Imediatamente Moisés fez o quê? O que Moisés fez? Prostrou-se, rosto em terra, e o adorou. A resposta de Moisés diante da afirmação do Senhor, do caráter de Deus, foi de submissão completa ao Senhor. Perdoe minha brincadeira, mas Moisés não chegou, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Gente, eu tenho repulsa com essa música. Olha qual foi a atitude de Moisés. Moisés se prostrou com o rosto em terra. E não o chão limpinho como esse. Diante da afirmação de Deus, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado, Moisés não pulou de alegria. Moisés não ficou gritando. Infelizmente, queridos, hoje eu vejo em muitos lugares um louvor cheio de adrenalina e vazio de temor ao Senhor. Outro dia eu vi hoje ele é o top nos cantores evangélicos, e ele estava fazendo um show lá em Belo Horizonte. E aí a música ela tem um crescente, musicalmente eles são muito bons. E aí na hora do refrão da música, ele sai correndo no palco, ele fala, tira o pé do chão. Gente, Ivete Sangalo se converteu agora? O que aconteceu? E o povo fica pulando igual uns loucos. E aí quando a música calma, ele fala assim, abra os seus braços e abrace a glória do Pai. E, gente, como é que essa pessoa não tem teologia nenhuma certa, né? O nome desse homem é Thales Roberto. Ele musicalmente ele é muito bom, mas teologicamente ele é péssimo. Ele é péssimo. Inclusive, no nosso casamento, o meu irmão cantou uma música dele, do primeiro álbum dele, que eu creio que naquela época ele ainda estava caminhando legal. A última música que ele lançou é uma música que mostra um Deus esquizofrênico. Qualquer hora eu passo para vocês ouvirem a letra da música. Você fala, o que essa pessoa está cantando? E os jovens e adolescentes aí estão cantando isso. É esse tipo de coisa que eles vão ouvir. Que infelizmente que influencia a cabeça deles. Mas isso é um assunto para outro dia, eu não tenho que ficar falando disso agora. Mas olha versículo 9. Depois dessa reação de Moisés de se prostrar com o rosto em terra, olha a oração que Moisés faz. Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos, ó Senhor. Mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. E faze de nós a tua herança. Observe que não foi um simples prostrar físico de Moisés, o coração dele estava prostrado diante do Senhor.
Moisés então vai interceder pelo povo, eu acho lindo que ele se coloca na oração. Olha o que ele fala: se achei graça aos teus olhos, é a mesma expressão usada para Noé em Gênesis capítulo 6. Um homem que vivia de maneira íntegra em meio a um mundo obstinado. Ele vai falar: acompanha-nos, ó Senhor. Deus havia dito no capítulo 32 que ele enviaria um anjo e não iria mais. E aí Moisés diz: um anjo não, Deus, vai o Senhor mesmo. Mesmo sendo esse povo um povo obstinado, Moisés não deixa de reconhecer a característica do povo, a inclinação para o mal. E aí ele vai falar: perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. Espera aí, Moisés tinha errado? Tinha errado? Não. Mesmo não sendo culpado, Moisés se identifica com a transgressão do povo, porque era o seu povo. Como vão fazer mais tarde na Bíblia, Esdras e Daniel, quando eles oram pelo pecado do povo. Se você quiser anotar, Esdras capítulo 9 e Daniel capítulo 9. Essa oração de Daniel é uma das mais bonitas que a gente tem na Bíblia. E aí Moisés termina dizendo: faz de nós a tua herança, ou seja, renova a nossa aliança contigo. Novamente Deus vai reiterar para Moisés que ele vai fazer maravilhas com esse povo, coisas que nunca foram feitas antes. Mas ele salienta que existem responsabilidades que o povo não poderia deixar de cumprir, de observar. O fato então de Deus renovar a aliança significa que Deus perdoou o povo. O Senhor então orienta o povo a que não busque acordo com outras nações ao seu redor, porque esses acordos iriam corromper a nação, iam levar a nação à idolatria. E Deus lembra a eles que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que não tolera concorrência, porque existe apenas um Deus que deve ser adorado. E aí ele vai lembrar nos versículos 12 e 17, se você quiser ler depois, acerca das orientações contra a idolatria. E o capítulo vai terminar com a menção de que o rosto de Moisés ficou resplandecente como uma evidência física da proximidade dele com o Senhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu creio que essa evidência de proximidade com Deus fez com que alguns israelitas não quisessem chegar perto de Moisés mais. Tanto que eles pedem para Moisés para não se aproximar deles. Mais ou menos com aquela situação que acontece muito com aquele crente que não quer levar Deus a sério. Ele não gosta de ficar perto de pessoas que levam Deus a sério. Eu vejo esse paralelo. Mas infelizmente o próprio Moisés se deixou corromper por essa questão do véu. E usou também o véu para não deixar claro para o povo. E com o tempo aquela luz diminuiu, assim como Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 3. Eu queria terminar com 6 textos muito rápidos, do Antigo e do Novo Testamento, que vão fazer menção a essa situação de Êxodo 32 a 34. E eles vão dar lições preciosas para cada um de nós com relação ao que aconteceu. O primeiro deles está em Deuteronômio 9, de 11 a 21. Eu não vou ler os textos, tá? Eu estou colocando para você saber quais são os textos. Quem é o autor de Deuteronômio? O próprio Moisés. Nessa passagem bíblica, o que vai acontecer? Moisés vai relembrar o povo de tudo o que aconteceu nesse episódio do bezerro de ouro, para encorajar a próxima nação a não cometer os mesmos erros dos seus antepassados. Eu vejo aqui claramente a importância de nós ensinarmos às futuras gerações os feitos de Deus, os nossos erros e como Deus nos perdoa. Uma passagem para você ler aí é o Salmo 78. Aliás, tem até um cântico que ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, no seu poder e as maravilhas que fez. Gostaram? Eu ouvia isso quando criança. Eu lembro dessa música até hoje. Deve ter o quê? Mais de 20 anos que eu não ouço essa música. Mas quando eu olho essa passagem bíblica, o Salmo 78,
na minha cabeça na hora vem essa música. E Moisés aqui estava lembrando as gerações futuras daquilo que havia acontecido no passado e dizendo, não caiam no mesmo erro. A segunda passagem está lá em 1 Reis, capítulo 12. E essa é uma história bastante triste, que o rei Jeroboão, com medo de perder súditos, olha o absurdo, para o seu irmão Roboão, ele manda fazer 2 bezerros de ouro. Deixa eu explicar o que estava acontecendo. As pessoas do reinado de Jeroboão saíam de Betel e de Dan até Jerusalém para adorar o Senhor no templo e voltavam. E Jeroboão raciocinou da seguinte forma, peraí, vai que eles vão lá para Jerusalém e gostam muito do reino de lá e não querem voltar mais para mim. Aí ele teve a brilhante ideia de fazer 2 bezerros de ouro. Um deles ele colocou na cidade de Betel, outro ele colocou em Dan. Olha o versículo 28 desse capítulo 12, ele vai dizer assim, e Jeroboão proclamou, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. E o texto ainda vai dizer que Jeroboão designou pessoas que não eram levitas para serem sacerdotes. E os comentaristas vão ser unânimes em dizer, isso arruinou a nação de Israel. Próximo texto é Ezequiel, capítulo 20, versículos 8 e 9. E nesse texto, Ezequiel vai dizer que Israel não se livraria dos deuses egípcios e que só o desejo de Deus manter seu nome santo é que salvou Israel naquela época. Mas a minha favorita do Antigo Testamento está lá no Salmo 106. Que ele cita especificamente a adoração do bezerro de ouro como uma loucura. Olha os versículos 20 e 21 do Salmo 106. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. E aí há 2 passagens do Novo Testamento, eu quero rapidamente passar sobre elas, mas eu creio que elas estão relacionadas e você vai entender daqui a pouco por quê. Em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, diante do Sinédrio, entre outras coisas, Estevão vai dizer que os ouvintes dele eram obstinados como o povo de Israel era. Olha o versículo 51 de Atos capítulo 7. Atos 7, versículo 51. Estevão vai dizer assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Olha agora, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistiram ao Espírito Santo. Não é de me admirar que Estevão foi apedrejado. São palavras duras de ouvir. Nenhum de vocês, nenhum de nós, na verdade, gostaria de ouvir isso. Você é um obstinado, Henrico. Você resiste ao Espírito Santo de Deus. E a última passagem está lá em 2 Coríntios 3, uma passagem que eu já mencionei, em que Paulo vai mencionar, e Paulo vai dizer, não sejam como o povo, sejam como o líder deles, que confiou em Deus. E aí eu acho que essas 2 passagens estão relacionadas, e isso eu acho fantástico a respeito da Bíblia. Paulo conhecia essa passagem muito bem. Agora, se você for lembrar a história de Paulo, Paulo era membro de qual grupo? O Sinédrio. E contra quem que Estevão falou? Contra o Sinédrio. É possível então que essas próprias palavras registradas aqui em Atos capítulo 7, 51, tenham sido ouvidas pelo apóstolo Paulo. Gente, olha o impacto que a palavra de Deus pode ter na sua vida e você nem imagina. Paulo mais tarde, na sua 2ª carta aos Coríntios, então vai fazer menção. E eu duvido que na mente dele não tinha aquilo que Estevão havia falado para ele. Eu queria que esse texto grande que nós vimos hoje nos ensina algumas coisas. Eu queria que você anotasse aí os pontos principais do que eu falei. O primeiro deles é que um compromisso raso com Deus vai resultar em desobediência no primeiro momento em que o pecado for mais atraente do que o meu compromisso com Deus. Eu
fiz uma frase aqui, eu acho que isso vai ajudar você a lembrar. A velocidade com que eu peco, ela é inversamente proporcional ao meu compromisso com Deus. Se eu pecar numa rapidez tamanha, significa que o meu compromisso com Deus é mínimo. Mas se eu resistir a isso, significa que o meu compromisso com Deus é maior. Para pensar isso. E você vai ver que em inúmeras áreas é possível você ter compromissos diferenciados com Deus. Quando a Bíblia ensina, não, você tem que ser cheio do Espírito. Todas as áreas da sua vida têm que ter um compromisso gigantesco com Deus. Então a velocidade do meu pecado ela é inversamente proporcional ao meu compromisso com o Senhor. Segundo lugar, como líderes, nós precisamos ter a disposição de enfrentar a pressão diante do pecado. E eu falo isso especialmente para os pais. Lá em casa eram 4. Muita graça de Deus. Terceiro lugar, o sincretismo nunca é uma boa ideia, pois ele banaliza a santidade, ou seja, a exclusividade de Deus como o único Senhor. Você e eu temos que tomar muito cuidado nos lugares que nós vamos. Porque é meu parente, é meu amigo. Cuidado. O culto ele é exclusivo ao Senhor. Em quarto lugar, cada perdão que Deus concede à sua vida e à minha vida demonstra a misericórdia dele para conosco e jamais pode ser por nós banalizado. Eu vou repetir uma ilustração que provavelmente eu já falei aqui. Se eu não falei aqui, eu falei em outro lugar que eu estava pregando. Mas eu lembro uma vez que eu estava lá em Atibaia, na igreja em Atibaia, e o coral sentava atrás do pastor. Então o pastor estava pregando aqui, o coral ficava todo atrás. E eu lembro que o pastor fez um apelo naquele dia, e uma pessoa entregou a vida a Jesus. E de repente eu olhei para o lado, a pessoa que estava do meu lado, chama Cindy Cox, ela estava chorando, mas chorando de soluçar. E eu fiquei assim, aconteceu alguma coisa? Ela falou, aconteceu, essa pessoa não vai mais para o inferno, ela vai para o céu. Eu perguntei, você conhece essa pessoa? Ela falou, não. Percebe que algumas vezes a gente pode banalizar aquilo que Deus fez por nós. Essa pessoa tinha uma sintonia tão grande com Deus que o fato de uma simples pessoa ter entregue a sua vida a Jesus fez ela chorar, dizendo, Deus, glória a Deus pelo seu perdão, pela sua misericórdia, pela sua graça. Não banalizemos o perdão de Deus para as nossas vidas. Outro ponto, a reverência ao Senhor nunca é demais. Pelo contrário, ela é extremamente própria para a pessoa de Deus. Nós não podemos confundir intimidade com falta de respeito. Deus certamente deseja a nossa intimidade. Aliás, o versículo que está na minha aliança aqui é o Salmo 25:14. Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós devemos sim buscar a santidade com o Senhor, mas nunca ao preço de nós confundirmos as coisas. Já viu aquela cena que às vezes a pessoa está se tornando íntima, ela pega, abraça a pessoa, peraí, isso aí também não. É isso. Eu tenho que ser reverente ao meu Deus. Eu tenho que temer o meu Senhor. Eu tenho que respeitá-lo de todo o meu coração. Mas mesmo assim, Ele permite que nós sejamos íntimos dEle. E aprendamos mais dEle. Penúltima, o amor de líder que nós vemos em Moisés deve permear o nosso coração como líderes também. A intercessão que Moisés fez pelo seu povo é a mesma que o Alessandro tem que fazer pela família dele. É a mesma que o Cícero tem que fazer pela família dele, o pastor Eduardo, o Cris e assim por diante. Eu tenho que ter esse mesmo carinho por essas pessoas que Deus me deu, que Moisés tinha pelo povo. Em último lugar, as futuras gerações precisam ouvir dos grandes erros do povo de Deus, mas também dos grandes e misericordiosos feitos do Senhor. Ensine sobre o adultério de Davi, mas ensine sobre o perdão de Deus também. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, essas pessoas erraram, mas Deus os alcançou com a sua graça. E essa graça está disponível para você, filho, para você, filha. Nós não podemos ocultar e deixar o Discovery Kids ensinar ao nosso filho. Eles têm que aprender de Deus. Eles não têm que aprender como fazer uma massinha. Obviamente, há momentos sim que você vai deixar a televisão ligada
nesses canais que são não tão ofensivos assim. Mas o principal ensinamento quem tem que dar é você. E a fonte tem que ser a Bíblia. Que Deus nos ajude a viver compromissos profundos como o Deus maravilhoso que perdoa, que renova a aliança e que nos purifica. Nós vamos cantar um cântico. Na verdade, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Nós vamos cantar um cântico que nós já cantamos aqui. Ele não é difícil, você lembra ele. Se você quiser cantar, você pode até cantar. Mas ele retrata justamente o fato de que Deus é um Deus pronto a perdoar. E é isso que nós queremos declarar agora. Mas enquanto a gente não começa a tocar, coloque-se diante do Senhor. Lembre daquilo que você acabou de aprender. Peça a Deus que ajude isso a transformar isso na sua vida de maneira prática. Abandonar o pecado, se regozijar com a renovação da aliança de Deus. Mostrando sua grandeza, de sua compaixão. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Trata-nos com ternura, faz parte do seu ser, para honrar seus pactos, promessas, juramentos, tem sua palavra que nunca falhará. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o seu amor. Juntos. Vamos lá? Em ter misericórdia reside o seu prazer, em perdoar pecados a sua vocação.
Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse lembrete, Deus, de que a tua misericórdia nos alcança. De que há no teu coração, Deus, a disposição de renovar essa aliança conosco, de nos perdoar. Deus, nós não somos merecedores disso. Assim como o povo de Israel, Deus, nós somos muitas vezes obstinados. Nós pedimos, Deus, amolece o nosso coração, torna cada um de nós, Deus, maleáveis nas tuas mãos. Que olhemos para o pecado, Deus, com a seriedade que ele merece. Que olhemos para o Senhor com a maior seriedade que o Senhor merece. Ajuda cada um de nós, Deus, a situações diferentes nas nossas vidas, Deus. Coisas que muitas vezes atraem o nosso coração e não te agradam, que são particulares, Deus, cada um tem as suas dificuldades. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós. E o Senhor tem essa disposição de chegar até nós e de trabalhar essa área das nossas vidas que precisa ser transformada. Obrigado, Deus, porque nós podemos dizer que não há Deus e não há nada maior do que o teu amor. Não há ninguém que é semelhante a ti. Nós louvamos o teu nome e fazemos isso no nome de Jesus.